Você, o escolhido. A razão pela qual o ar parece pesado ao seu redor é porque eles continuam sendo pegos em mentiras. Você tem feito eles falharem agora mesmo. E essa verdade está desfazendo cada história falsa já contada sobre o seu nome. No escuro, eles verificam sua página, seu brilho, seu progresso. Sua paz expõe tudo o que eles fingiram não ver. Era para você desmoronar. Em vez disso, você se tornou inegável. As mentiras estão colapsando, as máscaras estão caindo, a verdade está subindo e você está prestes a ver exatamente quão profunda foi essa traição. Sua energia opera fora dos limites normais. Pessoas de baixa frequência drenam você de maneiras que outros não conseguem entender. Amigos falsos criam rachaduras na sua fundação. Parceiros que se recusam a ser verdadeiros parceiros tornam-se peso morto em suas asas. Quando você vibra baixo, tudo quebra. A saúde declina sem explicação médica. O dinheiro age estranho apesar da renda estável. Oportunidades desaparecem no último momento. Isso não é coincidência. Isso é causa e efeito para alguém operando na sua frequência. Pense na pessoa que brincou com você. Você deu tudo. Cooperação total fluiu do seu coração. Apoio total sustentou os sonhos deles. Você apareceu quando eles precisavam de você. Você defendeu objetivos nos quais eles mal acreditavam. Você protegeu a paz que eles tomaram como garantida. E o que eles fizeram? Eles lutaram contra tudo o que você tentou construir. Eles se moveram em direções opostas enquanto alegavam caminhar ao seu lado. Eles agiram como parceria enquanto operavam como oposição. A parte distorcida, eles fizeram você pensar que estava imaginando coisas. Você mencionava sentir falta de apoio e via eles inverterem o roteiro. De repente, você estava pedindo desculpas por ter necessidades. Você apontava a falta de cooperação e eles faziam manipulação psicológica, fazendo você pensar que suas expectativas não eram razoáveis. Você mencionava se sentir sozinho e eles te rotulavam de carente. Isso não era conflito normal de relacionamento. Isso era guerra. Alguém deliberadamente quebrou sua confiança para que você parasse de esperar que eles aparecessem. Mas aqui está o que eles não contaram. Você começou a prestar atenção. Padrões emergiram do caos. Uma vez que você viu, não pôde mais desver. A maneira como sabotavam momentos importantes tornou-se óbvia. A maneira como criavam drama logo antes de grandes oportunidades se revelou como estratégia. A maneira como precisavam de toda a sua energia, precisamente quando você precisava focar em si mesmo, provou ser intencional. Nada foi acidental, tudo foi calculado. E agora você está prestes a descobrir que eles estavam recebendo conselhos sobre como fazer isso. Alguém estava fazendo malabarismos com várias pessoas simultaneamente, jogando jogos com vários corações de uma vez, pensando que esperteza era igual à inteligência, acreditando que todos continuavam enganados. Mas aqui está o que acontece agora. A pessoa escolhida, em vez de você, mostra a eles exatamente quem você verdadeiramente é. Não através de palavras, através de comparação. Veja, eles te deixaram por alguém que parecia mais fácil, mais divertido, menos exigente, alguém que não pedia crescimento, alguém que permitia a estagnação, alguém que nunca desafiava a disfunção. No início, a vitória parecia deles, a fuga parecia real. Eles acreditavam que a grama parecia mais verde. Agora, eles estão descobrindo que a grama é artificial. Aquela pessoa incorpora tudo o que eles acusaram você de ser. Comportamento controlador emerge, reações de ciúmes explodem, padrões inseguros se repetem, táticas manipuladoras vêm à tona, e eles estão presos. Aqui está a coisa sobre jogadores. Eles sempre acreditam que são a pessoa mais inteligente em qualquer sala. Eles pensam que ler pessoas vem naturalmente. Eles assumem que habilidades de manipulação os diferenciam, mas o que eles falham em perceber torna-se sua queda. Eles são previsíveis, seus padrões brilham óbvios para qualquer um que esteja verdadeiramente prestando atenção. E a pessoa agora na vida deles, essa pessoa os viu chegando de longe. Essa pessoa joga o mesmo jogo com eles que eles jogaram com você. O karma usa um rosto familiar. E as discussões, elas acontecem agora mesmo enquanto você vê isso.
Brigas no meio da noite explodem por sua causa. A terceira pessoa sabe sobre a verificação constante. A perseguição nas redes sociais não pode ser escondida. A comparação acontece abertamente e isso leva aquela pessoa à loucura. Então agora seu ex-parceiro lida com alguém acusando-os de sentimentos não resolvidos, alguém vasculhando telefones como um trabalho de detetive, alguém questionando cada localização, alguém fazendo-o sentir exatamente como eles fizeram você se sentir. E a confusão reina porque eles não conseguem descobrir como acabaram aqui. A pessoa com quem você lidou reclamava de todos do passado. Todo ex-parceiro fez algo errado com eles, supostamente. Todo amigo traiu a confiança deles, eventualmente. Todo membro da família os decepcionou repetidamente. E você acreditou neles. Simpatia encheu seu coração. Você pensou que seria diferente. Seu amor curaria as feridas deles. Sua lealdade se provaria. Mas o que realmente aconteceu? Você começou a exibir os mesmos comportamentos que eles alegavam que todos os outros tinham. Não porque você se tornou como aquelas pessoas, mas porque eles arrancaram isso de você. A disfunção deles é tão profunda que padrões idênticos emergem onde quer que vão. Eles empurram as pessoas até o limite. Eles cruzam fronteiras até que reações explodem. Eles manipulam psicologicamente até que a realidade se torne questionável. Então eles apontam para a sua resposta e dizem: veja, você é igual a todos os outros que me machucaram. Alguns de vocês se pegaram agindo de maneiras que não reconheciam. Ciúme emergiu quando você não era tipicamente uma pessoa ciumenta. Raiva surgiu quando a calma geralmente define você. Suspeita cresceu quando a confiança normalmente vem fácil. E eles fizeram você sentir que algo estava fundamentalmente errado com você, como se a toxicidade estivesse criando raízes em seu caráter. Mas a verdade conta uma história diferente. Você estava respondendo à toxicidade. Você estava reagindo à manipulação. Você estava lutando por ar em um relacionamento projetado para te sufocar. Aquela narrativa inteira que eles construíram sobre você. Outras pessoas estão vindo à tona com histórias idênticas. As mesmas acusações aparecem em diferentes relacionamentos. Os mesmos padrões se repetem com várias pessoas. Indivíduos estão se conectando e percebendo que a sanidade nunca foi o problema. Eles estão reconhecendo que essa pessoa cria o mesmo caos em todos os lugares. E a comunidade que acreditou nas mentiras, eles estão prestes a se sentir realmente tolos por tomarem partido sem conhecer o quadro completo. Alguns de vocês lidaram com alguém operando além da manipulação humana. Ataques espirituais estavam sendo enviados em sua direção. Tentativas de amarrar seu progresso aconteceram em reinos que você não podia ver. Esforços para bloquear suas bênçãos ocorreram através de métodos que a maioria não acreditaria. Restrições em seu movimento pareciam correntes invisíveis. E por uma estação pareceu eficaz. As coisas se tornaram mais difíceis do que deveriam ter sido. O dinheiro apertou inesperadamente. Oportunidades secaram sem explicação. Sua paz enfrentou interrupção constante. Mas aqui está o que eles não entenderam. Você não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Você não pode amarrar quem Deus libertou. Você não pode bloquear o que Deus ordenou. Então, todos esses ataques, eles estão voltando como um bumerangue para o remetente. Todos esses esforços espirituais, eles estão voltando para casa com juros. Toda aquela energia negativa, ela pousa exatamente de volta onde se originou e as consequências se manifestam em tempo real. Reveses ocorrem que desafiam a explicação. Problemas surgem que não fazem sentido lógico. Portas se fecham sem razão aparente. Finanças agem estranho. Problemas de saúde aparecem inesperadamente. Relacionamentos desmoronam rapidamente. E a confusão reina porque nada bate. Deixe-me dizer por que tudo dá errado para eles. Porque você não ataca os escolhidos. Você não vem contra os ungidos. Você não faz guerra contra pessoas sob cobertura divina. E eles estão aprendendo essa lição através de experiência dolorosa. Se esta mensagem se alinhou com o seu propósito, impulsione este conteúdo para que outros escolhidos possam encontrar sua confirmação. Alguns de vocês sabiam que algo espiritual estava acontecendo. Sua intuição gritava avisos. Você podia sentir ataques em seu espírito. Você reconheceu guerra além do que os olhos podiam ver.
E você começou a orar mais forte. Falar proteção sobre si mesmo tornou-se prática diária. Clamar pelo sangue cobriu cada situação. E Deus ouviu você. Deus protegeu você. Deus transformou as armas deles em pó. Agora eles estão indefesos enquanto você caminha em favor sobrenatural. E aqui está o que realmente os assusta. Coisas estão sendo reveladas a você que você não tinha maneira natural de saber. Downloads vêm durante momentos de silêncio. Sonhos mostram a verdade. Fontes aleatórias fornecem confirmação. Você vê o quadro completo sem ninguém ter que explicar. Isso é Deus mostrando a você o que eles tentaram esconder. Isso é revelação divina expondo o que a escuridão tentou ocultar. E eles podem sentir isso. Eles sabem que você sabe. Mesmo que você não tenha dito uma palavra, você sabe o que a parte mais selvagem se revela ser. Você não ia embora. Desculpas continuavam fluindo. Chances continuavam sendo dadas. Esperança persistia de que a mudança viria. Você encontrou conforto no caos. A disfunção tornou-se normalizada. Migalhas eram aceitas e chamadas de amor. Então, Deus teve que intervir. Deus teve que tomar a decisão por você. E quando Deus se move, gentileza não descreve o método. Momentos de torre chegam, tudo colapsa simultaneamente. Talvez eles tenham saído de repente. Talvez você os tenha pego em algo que as palavras não podiam explicar. Talvez múltiplas situações tenham explodido de uma vez. Qualquer que fosse o catalisador, seu mundo parecia que estava acabando. Respirar tornou-se difícil, pensar direito desapareceu. Exposição e vergonha tomaram conta de você. Perdido tornou-se sua emoção primária. Mas aquela destruição era na verdade construção disfarçada. Deus estava demolindo tudo que era falso para que algo real pudesse ser construído. Deus estava removendo todos que bloqueavam seu destino. Deus estava limpando o caminho, mesmo que parecesse a destruição do próprio caminho. E a verdade desconfortável, você precisava que fosse tão dramático, porque qualquer coisa menos e você teria ficado. O perdão teria fluído novamente. Outra chance teria sido concedida. O momento da torre forçou a clareza. Óculos cor-de-rosa se estilhaçaram. Dar desculpas parou. Convencer a si mesmo de que não era tão ruim acabou. Você os viu exatamente como são. Você viu o relacionamento pelo que realmente era. Você viu a si mesmo e quão longe havia caído de quem deveria ser. E aquela clareza marcou o começo de tudo. Enquanto você estava se curando, eles estavam falando. A boca deles corria para qualquer um que ouvisse. Você foi pintado como o vilão em cada versão que contavam. Eles se posicionaram como a vítima neste drama. Histórias surgiram que faziam você parecer instável, louco, controlador, até abusivo, e algumas pessoas acreditaram nelas. Lados foram tomados contra você. Você foi cortado por aqueles que ouviram apenas uma perspectiva. A solidão se aprofundou. Mas aqui está o que acontece agora. Essas mesmas pessoas estão começando a ver rachaduras na narrativa. As coisas não estão batendo do jeito que deveriam. Linhas do tempo não fazem sentido após exame. Acusações parecem exageradas sob escrutínio, e então eles te observam à distância. Como você se porta diz muito. Como você cresceu torna-se óbvio. Como você lida consigo mesmo com graça contradiz tudo o que lhes foi dito. E eles começam a pensar, espere um minuto. Enquanto isso, as mentiras continuam. Mais detalhes são adicionados para fazer as histórias soarem melhor. O controle da narrativa permanece a prioridade. Mas mentirosos sempre erram eventualmente. O que foi dito a quem é esquecido. Contradições emergem em tempo real. Conforto demais leva a revelar verdade demais. E as pessoas estão notando. As coisas não estão batendo do jeito que deveriam. Linhas do tempo não fazem sentido após exame. Acusações parecem exageradas sob escrutínio. E então eles te observam à distância. Como você se porta diz muito. Como você cresceu torna-se óbvio. Como você lida consigo mesmo com graça contradiz tudo o que lhes foi dito. E eles começam a pensar, espere um minuto. Enquanto isso, as mentiras continuam. Mais detalhes são adicionados para fazer as histórias soarem melhor. O controle da narrativa permanece a prioridade. Mas mentirosos sempre erram eventualmente. O que foi dito a quem é esquecido. Contradições emergem em tempo real. Conforto demais leva a revelar verdade demais.
e as pessoas estão notando. Comparar notas acontece naturalmente. A realização amanhece de que a manipulação era a história real o tempo todo. A melhor parte, você não tem que se defender. Limpar seu nome não é sua responsabilidade. Contar seu lado não é necessário. Sua vida fala. Sua paz fornece a evidência. Seu crescimento permanece como testemunho. E um por um, as pessoas veem a verdade sem você dizer uma palavra. É assim que você sabe que Deus luta por você. Quando a vindicação vem sem você ter que se vindicar, pessoas a quem contaram mentiras estão começando a ter suas próprias experiências com essa pessoa. E adivinhe, os mesmos padrões emergem, as mesmas manipulações aparecem, a mesma manipulação psicológica ocorre, as mesmas contradições vêm à tona, e essas pessoas pensam no que foi dito sobre você, e a realização bate. Oh, foi isso que realmente aconteceu. Essa pessoa faz isso com todo mundo. Existe um tipo específico de pânico que se instala quando mentirosos percebem que suas mentiras estão se desfazendo. Observe como eles se movem agora. Comportamento errático aumenta. Histórias continuam mudando sem razão. A defensiva sobre coisas que ninguém sequer perguntou revela culpa. Explicações são oferecidas que levantam mais perguntas do que respondem. Tentativas de desacreditar previamente as pessoas antes que essas pessoas possam falar mostram desespero. Isso é medo se manifestando. Isso é alguém que sabe que a verdade está chegando e não pode pará-la. Alguns de vocês estão prestes a descobrir que eles literalmente ensaiaram o que dizer sobre você. Narrativas foram criadas em sessões de planejamento. Decisões foram tomadas sobre quais partes da verdade distorcer. Estratégias foram desenvolvidas para fazer suas ações parecerem justificadas. O papel de vítima foi praticado até se tornar convincente. Isso não foi reação espontânea, isso foi assassinato de caráter calculado. E o cálculo mostra agora que as pessoas olham mais de perto. Você sabe o que realmente os afeta? Você não age como alguém que fez o que eles te acusaram. Você não está se escondendo de ninguém. A vergonha não marca seu comportamento. O desespero para limpar seu nome não te dirige. Você está apenas vivendo, prosperando na verdade. E essa confiança fala mais alto do que qualquer defesa que você pudesse fazer. Pessoas culpadas agem como culpadas. Pessoas inocentes agem como livres. E você anda por aí livre como sempre, enquanto eles se afogam em sua própria teia de mentiras. Eles estão falhando. Todo o sistema deles dá erro. Nada do que esperavam que acontecesse está acontecendo. Tudo o que planejaram desmorona. Cada movimento que fazem sai espetacularmente pela culatra e a confusão reina, porque não conseguem descobrir o porquê. Deixe-me dizer por quê. Porque você nunca foi o problema. Você era a solução. E eles removeram a solução. E agora tudo está quebrado. Eles pensaram que a vida seria mais fácil sem você. Mais liberdade parecia garantida. Mais diversão parecia certa. Menos responsabilidade parecia um alívio. Menos pressão soava perfeito. Mas o que realmente aconteceu? A vida ficou mais difícil sem explicação. Mais complicações surgiram. Mais estresse acumulou. Mais vazio se instalou porque o que eles percebiam como pressão vinda de você era, na verdade, apoio segurando-os. O que eles viam como responsabilidade era, na verdade, alguém se importando o suficiente para ajudá-los a serem melhores ao serem melhores. O que eles experimentavam como expectativas era, na verdade, alguém acreditando em seu potencial. Agora, eles não têm isso. Agora eles têm alguém que não se importa se o crescimento acontece, alguém que não os empurra para o melhor, alguém que deixa a estagnação parecer confortável. E no começo parecia alívio, mas agora parece acomodação, agora parece perda de tempo, agora parece andar para trás. E a pior parte, eles sabem disso. Eles podem sentir, mas o orgulho não os deixará admitir. O seu sucesso não faz sentido na visão de mundo deles. Na mente deles, você deveria estar perdido sem eles. A luta deveria ter definido seus dias. O arrependimento deveria ter consumido você. Mas o oposto aconteceu. Você floresceu na ausência deles. Você melhorou em todos os sentidos. Você brilhou visivelmente.
E não é apenas melhoria superficial. Você genuinamente parece mais feliz, mais confiante, mais seguro, mais em paz. E eles não conseguem entender isso. Eles continuam procurando sinais de que você está fingindo, de que está fazendo um show para as redes sociais. A miséria profunda sem eles te corrói, mas esses sinais não estão aparecendo, porque você não está fingindo nada. Você está realmente melhor, você está realmente livre, você está realmente prosperando. E essa realidade dá um curto-circuito em toda a visão de mundo deles, porque eles deveriam ser o prêmio, você deveria ter sorte de tê-los. Eles deveriam ser a pesca que todos queriam. Mas agora eles assistem você ser o prêmio. Eles assistem outras pessoas reconhecerem o que eles tomaram como garantido. Eles assistem você ser tratado da maneira que deveria ter sido tratado o tempo todo. Eles assistem você receber o esforço que sempre mereceu. E isso aciona algo primal neles. Arrependimento, ciúme, raiva, confusão, tudo isso batendo de uma vez. Tudo isso fazendo-os agir irracionalmente. É por isso que eles estão sendo pegos em mais mentiras. Agora, eles não estão pensando claramente. O comprometimento emocional nubla o julgamento. Erros são cometidos que normalmente não aconteceriam, porque o foco permanece em você. Coisas são ditas que contradizem declarações anteriores. Histórias são criadas que não se alinham com fatos estabelecidos. Eles se movem de forma desleixada e as pessoas notam tudo. Você sabe o que mais está falhando? Os relacionamentos deles. Não apenas os românticos, todos eles. Porque a disfunção que eles trouxeram para a sua conexão é levada para todos os outros lugares também. Amizades se tensionam sob pressão. A família fica frustrada com os padrões. Relacionamentos de trabalho tornam-se tensos porque eles são o denominador comum. E quando você estava na vida deles, você estava absorvendo muito dessa disfunção. Você estava compensando as deficiências deles. Você estava suavizando as arestas. Agora, ninguém faz isso. E isso mostra claramente que a pessoa agora na vida deles está insegura sobre você. Sabe que foi a outra, ou o rebote, ou o rebaixamento. Então, a supercompensação acontece. Demandas por acesso a tudo aumentam. Discussões começam por nada. Acusações voam sem evidências. O caos é criado intencionalmente, e seu ex-parceiro nem pode ficar bravo, porque no fundo sabe que isso é merecido. Eles sabem que isso é o troco se manifestando. Mas aqui está a parte que realmente os corrói por dentro. Eles nem podem falar sobre isso, porque quem sentiria a pena deles? Quem daria apoio? Eles destruíram sua reputação mentindo sobre você. Pontes foram queimadas ao escolher lados. Eles se isolaram sendo falsos. Agora estão presos exatamente no que criaram, sem ter para onde correr por ajuda. E tarde da noite, quando a briga para e a casa fica quieta, eles pensam em você. Eles se perguntam como você está. Eles se perguntam se você pensa neles. Eles se perguntam se você os aceitaria de volta se um pedido de desculpas viesse. Eles se perguntam como a vida seria se não tivessem estragado a melhor coisa que já aconteceu com eles. Essa é a verdadeira tortura. Saber que a grandeza foi trocada por lixo. Olha, você já sabe que os ataques não foram aleatórios. E se você estiver prestando atenção, pode sentir isso. As paredes deles estão se fechando. Então, vamos falar sobre o que estamos fazendo a respeito. É por isso que eu construí o Destiny Engine. Eles não podem manipular psicologicamente seu caminho através disso, porque essa pessoa aprendeu assistindo o que fizeram com você. E você quer saber o que é selvagem? Eles estão começando a entender o que você passou. Eles estão começando a sentir o que você sentiu. A confusão, a dúvida, a explicação constante, o pisar em ovos, o nunca ser suficiente. E em algum lugar lá no fundo, a realização bate de que eles fizeram você passar por isso deliberadamente. A consciência amanhece de que a dor causada foi intencional, e essa realização os esmaga. Mesmo no meio desse caos, eles não conseguem te observar. Eles te veem em paz e a raiva cresce. Eles te veem tendo sucesso e a depressão se instala. Eles te veem feliz e cada decisão é questionada, porque você deveria ser aquele que está sofrendo. Você deveria ser aquele que está preso. Você deveria ser aquele miserável. Mas são eles. Eles são os presos no pesadelo que criaram.
Você se move completamente diferente agora. Você não é a mesma pessoa que tolerava desrespeito. Você não é a mesma pessoa que ignorava bandeiras vermelhas acenando. Você não é a mesma pessoa que dava chances ilimitadas. A evolução aconteceu. A atualização ocorreu. Intocável tornou-se seu status. Seus limites não são mais sugestões, eles são leis. Quebre um, você está fora. Nenhuma explicação necessária, nenhuma segunda chance dada, nenhuma culpa sobre isso. Você finalmente entende que sua energia é valiosa demais para ser drenada por pessoas que não a apreciam. Seu tempo é precioso demais para desperdiçar com pessoas que não o valorizam. Seu amor é poderoso demais para dar a pessoas que não o merecem. E as pessoas notam a mudança. Alguns se sentem intimidados por isso. Eles te chamam de frio, distante, diferente. Eles não entendem que você não é frio, você é protegido. Você não é distante, você é seletivo. Você não é diferente. Você apenas cansou de jogar jogos. Você cansou de aceitar menos do que merece. Você cansou de se encolher para deixar os outros confortáveis. As pessoas certas respeitam isso. Elas não tentam ultrapassar limites. Elas não tentam manipular seu caminho para a sua vida. Elas aparecem corretamente desde o início. Elas se provam através de ação consistente. Elas correspondem à sua energia naturalmente. Elas somam a sua paz. Elas apoiam seus sonhos ativamente. Elas cooperam com sua visão. Esse é o padrão agora. Qualquer coisa a menos não tem acesso. Enquanto eles estão presos no drama, você está caminhando para o destino. Portas que estavam trancadas por anos estão se abrindo. Oportunidades que não fazem sentido no papel estão chegando. Pessoas que mudarão toda a sua trajetória estão aparecendo. O dinheiro flui de fontes inesperadas. Ideias são baixadas durante momentos de silêncio. A clareza aumenta diariamente. Tudo acelera. E não é coincidência, é causa e efeito. Quando você removeu as pessoas erradas, você abriu espaço para as pessoas certas. Quando você terminou relacionamentos tóxicos, você criou espaço para conexões saudáveis. Quando você parou de aceitar menos, tornou-se disponível para mais. Quando você elevou os padrões, atraiu pessoas que podiam atendê-los. Quando você escolheu a si mesmo, o universo começou a escolher você de volta. O trabalho que você está prestes a conseguir vai parecer surreal. A pessoa que você está prestes a conhecer vai te tratar como o prêmio que você é. A ideia de negócio se formando vai criar riqueza geracional. A cura que você está experimentando vai se tornar testemunho que ajuda milhares. Tudo o que você perdeu estava abrindo espaço para tudo que você está prestes a ganhar. E seu ex-parceiro vai assistir tudo acontecer. Eles vão ver você vencer de maneiras que te disseram que você não poderia. Eles vão ver você ter sucesso sem eles. Eles vão ver você feliz com alguém que realmente te ama, certo? Eles vão ver você vivendo a vida da qual poderiam ter feito parte. E isso vai assombrá-los, porque eles tinham um assento na primeira fila e abriram mão dele pela sessão mais barata. Você sabe o que acontece agora que talvez nem perceba? As pessoas estão acordando para quem essa pessoa realmente é. Não apenas uma ou duas pessoas, várias pessoas de diferentes áreas da vida e todas estão chegando à mesma conclusão independentemente. Essa pessoa não é quem finge ser. Essa pessoa tem um padrão. Essa pessoa manipula todos que se aproximam. Há alguém do passado dela que tem estado em silêncio sobre sua experiência. Mas assistir o que aconteceu com você deu coragem. Falar começa. Compartilhar a história começa. Revelar que você não foi a primeira pessoa com quem isso aconteceu torna-se importante. Você foi apenas a última vítima. E quando as pessoas ouvem essa história e a comparam com a sua, o padrão torna-se inegável. As semelhanças são específicas demais para serem coincidência. Há alguém no presente dela que vê coisas que a deixam desconfortável. Pequenas mentiras se acumulam. Pequenas manipulações ocorrem frequentemente. Inconsistências nas histórias tornam-se óbvias, e elas pensam no que ouviram sobre você. Elas se perguntam se talvez aquelas histórias não fossem verdadeiras. Elas começam a questionar se estão vendo o começo do que você experimentou no final e recuam, criando distância, protegendo-se antes que piore. Há alguém na família dela que está cansado de dar desculpas por ela.
cansado de defender comportamento indefensável, cansado de limpar bagunças que continuam sendo feitas. Esse membro da família assistiu a múltiplos relacionamentos e amizades serem destruídos. Esse membro da família viu o padrão se repetir repetidamente e está finalmente admitindo que talvez seu ente querido seja o problema. Talvez a lealdade tenha permitido a disfunção. Talvez seja a hora de parar de assinar embaixo de mau comportamento. Essas pessoas não estão coordenando umas com as outras. Elas não estão conversando entre si. Cada uma está independentemente chegando à mesma conclusão. É assim que você sabe que a verdade está emergindo. Quando múltiplas fontes de lugares diferentes veem a mesma coisa sem colaboração, isso é confirmação, isso é validação, isso é o universo testemunhando o que realmente aconteceu e seu ex-parceiro sente isso. Pessoas se afastando registra no espírito. A confiança corroendo mostra nas interações. A reputação desmoronando torna-se óbvia. As paredes se fechando criam pânico. Porque quando você mente para pessoas diferentes sobre coisas diferentes, eventualmente essas pessoas comparam notas. Eventualmente as mentiras contradizem umas às outras. Eventualmente a verdade sai em fragmentos de múltiplas direções até que o quadro completo seja visível. É por isso que a correria para controlar narrativas acontece agora. É por isso que explicações preventivas são oferecidas. É por isso que trabalhar horas extras para manter a imagem torna-se necessário, porque eles sabem que está desmoronando. Eles sabem que as pessoas estão falando. Eles sabem que a verdade está se espalhando e não há nada que possa pará-la. Você não pode parar a verdade. Você só pode atrasá-la. E o atraso acabou. O que torna isso ainda mais devastador para eles. Você não é quem está espalhando essa verdade. Você não está contando às pessoas o que aconteceu. Você não está fazendo campanha contra eles. Você nem está pensando neles. Você está ocupado demais prosperando. Você está ocupado demais construindo. Você está ocupado demais vivendo sua melhor vida. A verdade se espalha sem o seu esforço. A justiça acontece sem o seu envolvimento. Deus te defende sem você ter que se defender. É assim que você sabe que está do lado certo disso. É assim que você sabe que o céu te protege. Tentativas de voltar serão feitas. Não porque a mudança aconteceu, mas porque a perda está sendo sentida. Porque os planos não funcionaram, porque a realização do que foi perdido finalmente bateu. Um pedido de desculpa será elaborado. O que dizer será ensaiado. Grandes gestos serão planejados. Tentativas de explicar ocorrerão. Tentativas de justificar serão feitas. Tentativas de fazer você entender acontecerão. Alguns já estão confessando para outras pessoas. Admitir erros fica mais fácil quando a audiência não é você. Reconhecer que jogos foram jogados acontece em espaços seguros. Revelar que mentiras foram contadas sai na terapia ou para novos parceiros. A culpa os esmaga, o arrependimento os consome. Eles estão finalmente vendo claramente agora que é tarde demais. Eles estão finalmente entendendo o que tinham agora que se foi. Eles estão finalmente prontos para fazer o certo agora que você não se importa mais. Porque essa é a questão. Quando estiverem prontos para serem reais, você estará tão longe deles que nem importará. Quando o pedido de desculpas for desejado, você terá esquecido por que a raiva sequer existia. Quando outra chance for desejada, você estará dando chances a alguém que mereceu desde o início. Quando seu valor for percebido, você estará sendo valorizado por alguém que viu isso imediatamente. A confissão deles não trará fechamento porque você já o tem. O pedido de desculpas deles não vai te curar porque você já se curou. O arrependimento deles não vai te satisfazer porque você já está satisfeito. Você não precisa de nada deles. Nem fechamento, nem respostas, nem desculpas, nem chances, nada. E essa é a posição mais poderosa em que você poderia estar. Mas deixe-me dizer sobre o que essas confissões realmente são. Eles não estão confessando porque a consciência cresceu de repente. Eles confessam porque permanecer em silêncio torna-se mais doloroso do que admitir a verdade.
Eles confessam porque as mentiras estão comendo os vivos. Eles confessam porque o alívio da culpa é necessário. Isso não é sobre você. Isso é sobre eles tentando aliviar o próprio sofrimento. E aqui está o que você precisa entender. A confissão deles será cuidadosamente elaborada. Algumas coisas serão admitidas, enquanto outras serão minimizadas. Responsabilidade será assumida por coisas pequenas, enquanto as grandes serão evitadas. Apenas o suficiente será dito para parecer responsável, enquanto protegem o ego. Será moldado de uma maneira que ainda os faça parecer um pouco simpáticos. Porque mesmo na confissão, a manipulação continua. Observe o que acontece quando o contato começa. As águas serão testadas primeiro. Uma mensagem casual, uma curtida nas redes sociais, um comentário que parece inocente. Sua resposta é medida. Se você ainda está acessível, é verificado. Se suas paredes ainda estão de pé, é testado. E quando a resposta não vem do jeito que esperavam, quando a abertura não é dada, o recuo acontece, ou o desespero se instala e algo mais direto é dito. Você não sentirá o que costumava sentir. A onda de esperança não virá. Pensar que talvez desta vez será diferente não acontecerá. Imaginar se a mudança real ocorreu não cruzará sua mente porque a evolução, além disso, aconteceu. Você viu por trás da cortina. Padrões são compreendidos, táticas são reconhecidas e, o mais importante, a vida sem o caos deles foi experimentada. Você não vai voltar para menos quando provou mais. Você não é a mesma pessoa que eles manipularam. Você não é a mesma pessoa para quem mentiram. Você não é a mesma pessoa que tomaram como garantida. Você é mais sábio agora, mais forte agora, mais perspicaz agora, mais protegido agora, mais poderoso agora. Você sabe o seu valor agora, você sabe o seu preço agora, você sabe o que merece agora e não está se contentando com nada a menos. Suas parcerias são diferentes agora. Você só se conecta com pessoas que estão realmente no seu nível, que apoiam sua visão, que somam a sua paz, que aparecem com ações, não apenas palavras, que provam que são dignas de acesso a você. Sua carreira está decolando agora, portas estão se abrindo, dinheiro está fluindo, ideias estão se manifestando, propósito está ativando. Tudo está se alinhando e eles estão do lado de fora, olhando para dentro, assistindo o que poderia ter sido deles, assistindo a vida que poderiam ter construído com você, assistindo outra pessoa te tratar do jeito que deveriam ter tratado, assistindo você se tornar tudo o que sempre foi destinado a ser sem eles. Essa é a verdadeira consequência. Não que algo ruim tenha acontecido com eles, mas que algo incrível aconteceu com você e eles perderam. Então, escolhidos, aqui está a verdade. Eles continuam sendo pegos em mentiras, porque mentiras não sobrevivem na luz. Você os fez falhar agora mesmo, porque sua própria existência prova que a narrativa deles era falsa. Seu sucesso contradiz a história deles. Sua paz expõe o caos deles. Sua cura revela a toxicidade deles. Seu crescimento destaca a estagnação deles. Continue indo, continue subindo, continue vencendo, continue brilhando. Não para provar nada a eles, mas porque é quem você sempre foi destinado a ser. O revés foi uma preparação, a traição foi um redirecionamento, a dor foi preparação, a perda foi na verdade ganho. Tudo trabalhou junto para o seu bem exatamente como deveria. Este é o seu tempo, esta é a sua estação, este é o seu momento. As parcerias que importam estão se formando, as oportunidades que se encaixam estão se abrindo, as pessoas que te veem estão chegando. A vida que você deve viver está se manifestando. E qualquer um que tenha jogado com você está assistindo da lateral, percebendo que a maior oportunidade que já tiveram foi desperdiçada. Isso não é vingança, isso é apenas você sendo quem foi criado para ser. E isso, por si só, é suficiente para fazê-los perder o sono para sempre.